Baby Doll! Gente, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um programa Baby Doll. Hoje com o nosso tema maravilhoso, vamos falar do centenário de Chico Xavier, o grande médium internacionalmente conhecido. E vamos falar também sobre cartas, sobre psicografia de cartas, sobre dívidas e resgates, um assunto muito interessante que vale a pena você participar. Deixa eu dar boa noite para os meus amigos. Boa noite, Vanusa Gaviões. Boa noite, Taro Elcio. Boa noite, Paulo Oliveira. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Carol. Boa noite, Paulo. Não, eu tenho só um recadinho pra dar que eu esqueci de dar, pra quem não viu, pra quem não soube, aconteceu na Argentina, né, o grande, o tal esperado Beijo Gay, né, que todo mundo esperava, uma novela na Argentina passou e foi aí líder de audiência, no topo dos topos. Então vamos já apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje temos André Ariovaldo, que ele é um orador espiritual. Olá, André, boa noite. seja Boa noite, bem-vindo ao André, nosso seja programa. Muito obrigado pelo convite. Agora, explica pra gente, André, já pra gente começar aí com uma introdução, o que é um orador espiritual? Na verdade, seria orador espírita, né? Porque há uma diferença muito grande entre espiritismo e espiritualismo. O espiritismo, ele é uma ciência que foi codificada por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. E Allan Kardec, ele criou a palavra espiritismo, porque segundo ele, inclusive é uma colocação que ele traz em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, Allan Kardec cita o seguinte: para coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim exige a clareza de linguagem. E continua dizendo, ao invés da palavra espiritual, espiritualismo, espiritualista, usaremos para empregar a respeito do espiritismo as palavras espiritismo, espiritista e espírita, né? Por quê? Porque a pessoa, quando se diz espiritualista, não quer dizer que ela acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos, tá? Espiritualista é todo aquele que acredita em alguma coisa além da matéria. Se acredita em Deus, Deus por não ser material, a pessoa por isso mesmo já torna-se espiritualista. Tá? Então, na verdade, eu sou um orador espírita, porque procuro, na medida das minhas possibilidades, divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sim, então assim, é isso que a gente sempre, a gente estava falando, que o homem, desde que ele ficou em duas pernas e olhou para cima, ele sempre teve essa dúvida do que tem acima dele, aquela coisa do que vem depois da morte. Do que há do lado de lá. Da onde eu vim, pra da onde onde eu eu vim, para onde eu vou. Uhum. Então, esse lado do espiritismo, então, ele, assim, para você entrar nesse estudo, você tem que acreditar que há vida após a morte, então, depois. Seria um dos princípios básicos da doutrina espírita. Aliás, Paulo de Tarso, que muito antes da codificação da doutrina espírita, né, Paulo de Tarso ele traz uma frase muito interessante quando ele diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria sua mensagem. Isso é dito por Paulo de Tarso. Então, nós espíritas entendemos isso da seguinte forma: se Jesus, após a sua morte, não tivesse voltado mostrando que a vida continua, de nada valeria a sua mensagem, porque as pessoas já somos materialistas. E sem essa ressurreição, sem essa reaparição, demonstrando a continuidade da vida, a informação trazida por Jesus seria muito mais materializada pelo nosso pensamento do que hoje o é. Entendi. E daí, a gente já tem aqui já uma pergunta que eu já queria já começar aqui, já fazendo as perguntas das pessoas que eles estão loucos para saber. Temos aqui o nosso amigo, o Hélio, ele diz o seguinte: eu gostaria de saber a sua visão a respeito do conceito de pecado e de arrependimento e como uma pessoa pode ser digna e ser salva. Entendemos o pecado da seguinte forma, como uma questão um tanto cultural e pessoal. Por exemplo, fumar maconha para uns é pecado, para o índio é normal. Então tudo vai depender da intenção com a qual você está fazendo a sua ação. A forma que você vive, o que torna as suas atitudes, o seu modo de viver, uma atitude pecadora ou não, é a intenção que tem por detrás daquilo lá. Tanto que isso está nos evangelhos, né? Jesus, ele diz que se a gente diz para o nosso irmão, és louco, mas
não com a intenção de xingá-lo, chamá-lo de louco. A gente às vezes brinca, você tá doido, né? Mas você não tá xingando. É diferente de você chegar e falar pra pessoa, seu louco. Entendeu? Então o que manda é a intenção, é a tonalidade, a forma que você aplica isso daí. Mas para Deus, na verdade, não há pecado. Porque Deus, segundo a minha visão particular, que é o que o Hélio comentou, eu, na minha visão particular, não acredito que Deus perdoe, porque o perdão pressupõe uma raiva. Para que eu possa perdoar alguém, eu tenho que ter tido raiva dessa pessoa. Como Deus não tem raiva de ninguém, Ele ama sempre. Né? Então, a questão do arrependimento e do pecado vai muito da condição moral, intelectual de cada um. Se eu fiz alguma coisa que, no meu entendimento, no meu sentimento, no meu coração, para mim é pecado, devo me arrepender e recomeçar. E não ficar me descabelando pelos cantos. Né? É o levanta-te e anda colocado no Evangelho. Tá, a gente tem uma pergunta aqui também da Márcia. Ela diz o seguinte: de quanto tempo de desencarnado o espírito ele vem para psicografar? Isso é muito relativo. Vai depender da situação com a qual o espírito desencarnou, pela qual o espírito desencarnou. Se era uma pessoa que durante a vida teve um determinado desprendimento das situações terrenas, foi uma pessoa dedicada ao próximo, caridosa, benévola, espiritualizada, então, ao desencarnar, ela tem uma facilidade maior de se adaptar na vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. E com isso ela teria uma facilidade de se comunicar mais rapidamente do que aquele que viveu uma vida de prazeres, de sensualidade exagerada, né? Porque o prazer e a sensualidade são ótimos na vida da gente, mas quando eu uso aquilo desregradamente, eu acabo trazendo para mim aquilo que o Hélio chama de pecado, né? Ou então um compromisso a ser resolvido. Então vai depender do espírito. Uns podem se comunicar mais rapidamente do que outros, dependendo da situação em que eles se encontram. Existe mesmo, isso daí é comprovado, que realmente existem os mentores espirituais e eles vêm no auxílio da pessoa quando a pessoa morre e tal? Sem dúvida, é comprovado pelas próprias mensagens trazidas dos próprios desencarnados. E a veracidade dessas mensagens, ela se dá nos trechos que a comunicação tem. Por exemplo, o desencarnado, ao dar uma comunicação verídica, porque nem toda comunicação que é trazida é verídica, existe muita falcatrua, infelizmente, né? Geralmente ele cita fatos, pessoas, nomes, comprovando realmente a sua identidade, provando por A mais B que é ele que está ali. Inclusive, para quem assistiu o filme do Chico Xavier, quem não assistiu, eu sugiro que assista, né? Porque não é um filme espírita, mas é um filme excelente. Ali traz um caso de um rapaz que ele era ateu e que foi convencido, não convertido, tá? Ele se convenceu de que a comunicação trazida por Chico Xavier realmente era do filho dele, diante de fatos trazidos na mensagem. Então, em várias comunicações assim, onde não há como você negar a identidade do comunicante, o comunicante revela de que quando desencarnou, foi sim recebido por avós, por tios, por irmãos, mães, pais, amigos, benfeitores, e tudo aquilo que é dito de várias fontes que não se conhecem entre si e há uma concordância nas informações, não pode ser tida como mentira.